Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Serenamente. Sentir-se ansioso é extremamente humano, mas sofrer por ansiedade, isso não. Mas antes de continuarmos esse assunto, onde que o pessoal nos encontra, Van? Primeiramente aqui, no YouTube, você possa aí seguir, compartilhar, as nossas redes. Temos nosso Instagram, que é @podcast.serenamente, TikTok, serenamente.oficial1. E hoje a gente vai falar sobre dois transtornos que o pessoal costuma se confundir muito. Especificamente, transtorno do pânico e ansiedade. Como os dois se diferenciam? Você tem alguma dúvida? Vem com a gente, hoje é dia de se conhecer melhor. Um ponto importante quando fala em ansiedade é nós entendermos, né, Van, que a ansiedade às vezes é pintada como um bicho de 7 cabeças, algo ruim, mas não. A ansiedade, nós precisamos dela para estar vivo. A grande questão é quando a ansiedade, ela se torna um transtorno ansioso. Por exemplo, no Brasil, nós temos 18 milhões de brasileiros ansiosos. Será que esse número é alto ou não? E conta pra gente, Vão, o que você percebe de uma ansiedade que é normal, de uma que é patológica? Bom, é assim, a ansiedade, ela faz parte de um aviso do nosso corpo, Ela existe para que a gente entenda que algo está acontecendo ali diferente. É normal você ter ansiedade quando você vai fazer alguma coisa que você não está acostumada, então de repente você vai ter que falar em público num dia, você tem uma prova, então é lógico que no dia anterior ou algumas horas antes a gente sinta aquele friozinho na barriga, o que é totalmente comum. E até quando você está com uma situação de perigo, de repente você vai passar por alguma coisa, vê um animal peçonhento, por exemplo, uma aranha, quem que não fica, com aquela ansiedade, aquele medo? Isso é normal. Sim. Então é um sistema de luta e fuga do nosso corpo. O problema é quando isso começa a ficar muito presente, Não só em algumas situações. De repente, todos os dias você sente que você está ansioso, Eu vou falar um pouquinho, antes das meninas entrarem ali na outra parte mais de como fazer para lidar com isso. Eu queria falar um pouco com vocês sobre como isso surge, se isso é algo que acontece só externamente, ou se isso tem a ver um pouco com aquilo que a gente é, como a gente é formado. Então, eu acho interessante vocês prestarem atenção nisso, não só para falar da ansiedade, mas como um conhecimento geral. Nós, desde a hora que a gente nasce, até os 7 anos de idade, a neurociência já comprova que a nossa personalidade ela é formada. Então, o que é muito comum assim, às vezes as famílias, os pais não darem muita atenção para a criança, Então a criança vem, aí ela quer brincar, ela quer mostrar alguma coisa e o pai, fica quieta, Tipo, vai podando a criança, E é como se a criança não tivesse importância ali naquele contexto da família. Ou a criança quer mostrar alguma coisa. Geralmente crianças gostam de às vezes tirar roupinha, quer se mostrar e o pai vai e pune aquilo de uma forma agressiva, como se a criança entendesse aquilo, Então, esses tipos de tratamento que a gente dá para uma criança vai repercutir na vida adulta, E já é comprovado que 40% da nossa personalidade, ela vem de uma carga genética. Só que 60%, meninas, é aprendida, Então, isso não é que você já nasce, você aprende. Como que você aprende? Observando, sentindo o que está acontecendo ao redor. É um lar agressivo, onde os pais brigam? É um lar onde a criança ela não é validada? Até o bebê, quando ele chora e a mãe não vai ali socorrer, aquilo já vai sendo registrado no inconsciente dessa pessoa. Então, não existe isso, separar o cérebro do corpo. E não existe, depois da idade da infância, isso daqui apagou e agora começa de novo. Não. Aquilo que você recebeu até os 7 anos, ele vai te acompanhar a vida toda. Vânia, por que você está falando disso? O que isso tem a ver com ansiedade? Tudo. Tem tudo a ver, não só com ansiedade, mas com outras coisas que a gente vai estudar aqui no Serenamente ainda. Então, como que funciona isso? Vamos dizer que um paciente chega para a gente, Lu, Clícia, e ele relata que ele está tendo muita crise de ansiedade, Ele não fica bem, ele sente medo, por exemplo, de se apresentar
na faculdade, mas assim, não é só aquilo, sempre ele tem aquele medo, Sim. né? Então aquilo começa a atrapalhar a vida dele. Quando que a ansiedade começa a ser patológica? A partir do momento que aquilo muda a rotina da pessoa. Quando ela já não consegue dormir direito, quando ela não consegue fazer as atividades dela do dia a dia. E aí a gente entra no sentido de que essa vira uma ansiedade neurótica, que a gente chama, né, em psicanálise. Então aí é que a gente tem que buscar o tratamento, né? Então como que isso funciona? De repente eu fui uma criança que vim de um lar muito rígido. Sim. Então os meus pais me criticavam, os meus pais não me validavam, eles brigavam muito comigo. E aí eu tenho que fazer, de repente, um exame de volante lá para tirar minha carta, Sim. tá? O que eu entendo como ansiedade, tá bom? A ansiedade é que nem a febre no corpo. Ele é um alerta de que algo não vai bem. Quando a gente tem uma infecção, a febre vem e ela avisa que o nosso corpo tem alguma coisa ali que precisa ser tratada. A ansiedade, pra gente, na psicanálise, ela é um alerta de que o corpo não está bem. E que isso tem a ver com o inconsciente, né? Diferente da TCC, que ela trata o consciente da pessoa, ela vai fazer a pessoa tomar atitudes, a gente vai buscar onde está lá na causa daquilo, né? Que a ansiedade está lá na nossa raiz. Então, o que acontece? A pessoa vai fazer um teste de volante. A pessoa tem medo do quê? Né? Vamos dizer que ela vai reprovar. Se ela reprovar, alguém vai matar ela? Existe um risco para ela de vida? Não. Tem alguma coisa ali que ela não possa tentar novamente, que ela possa acertar? Não. Mas ela continua com aquele medo, né? E aí, o que pode ser isso, né? Pode ser, tá, gente? Isso é cada caso. A pessoa vem de uma relação com a família muito traumática, ela não teve validação, ela foi maltratada, ou ela teve aquele medo na infância. Ela vai fazer aquela aula com alguém do lado. Vocês concordam que alguém vai estar observando ela? Sim. Então, ela vai ter alguém observando aquilo que ela está fazendo. Essa situação em si pode evocar nela alguma coisa que ela guardou. Então, o medo que ela tem não é, na verdade, de ser reprovada ou de dirigir. É de que alguém vai estar observando ela e pode puni-la de alguma forma. Isso evoca nela sentimentos que ela não tratou lá na infância. Então, a psicanálise, ela vai para esse caminho, né? Então, essa introdução aqui é só para vocês entenderem a visão da gente do porquê que a ansiedade existe. Porque a gente precisa tratar da ansiedade e também entender de onde ela vem. E quando a gente trata, o objetivo da gente aqui do Serenamente é que ela seja tratada desde a raiz, né? Eliminar o problema. Então, para a gente, né, na psicanálise, essa é a nossa visão. E como que a gente trata isso? A gente leva a pessoa a falar, ela vai falando, até que ela entre em contato, ela vai chegando lá atrás, né, associações de palavras, até ela entrar em contato com aquele problema que ela teve, e no dia que ela assina embaixo, que ela entendeu o que ela passou, e que aquilo não faz mais parte da vida, ela consegue levar a vida dela sem aquele medo. E isso não é um processo tão rápido, né? Então, por isso que a gente tem que ter esse acompanhamento do analista ou do psicólogo, e muitas vezes do psiquiatra. Porque, igual nós falamos, a ansiedade é um sintoma e ele é importante. O problema é quando ele se torna um transtorno, né? E para você ir de casa, a ansiedade não é nada igual. Na verdade, saúde mental, né? Se a pessoa buscar uma caixinha para padronizar, não existe padrão. Não existe. Cada ansioso é de um jeito, cada depressivo é de um jeito. Somos seres humanos únicos. E na ansiedade, nós temos os transtornos ansiosos. São vários transtornos ansiosos. Então, nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, que é o famoso TAG. Nós temos o transtorno do pânico. Nós temos a fobia social, fobia específica. Vários tipos de transtornos ansiosos, né? E a importância é o quê? Quando que se torna um problema? Quando começa a ter um sofrimento, porque o que eu vejo na ansiedade? A ansiedade ela é igual uma cadeia, ela prende a pessoa, né? Vou dar um exemplo meu pessoal. Na época que eu estava prestando o vestibular, medo, preocupação, estudava, fazia tudo certinho. Chegou na hora da prova, quando eu fui prestar, mão suava, queria toda hora beber água, ia ao banheiro, coração disparava, ia marcar o gabarito, marcava errado. Quando no outro ano eu fui prestar de novo, eu falei, se eu não cuidar da minha ansiedade, ela vai me atrapalhar, né? E quantas vezes você aí na sua casa, a ansiedade tem te impedido de conquistar sonho? Seja profissional, seja familiar, independente, porque essa é a questão da ansiedade.
ou nós aprendemos a lidar com esses pensamentos e emoções, ou ela tem um poder ali de bloqueio muito grande. E é muito importante isso que você trouxe, que aí entra a TCC, que muito da ansiedade, por exemplo, eu vejo em pais muito rígidos, que exigem uma performance muito grande da criança, do adolescente. Então, por exemplo, o exemplo que você trouxe numa prova para conseguir tirar a carteira de motorista. Às vezes o instrutor é a representação do pai e da mãe. Exatamente. E aí ativar a crença do desvalor, não é, Lu? Sim, o desvalor, o não merecimento, né, o desamor. Então, assim, a gente precisa entender que a ansiedade, ela é multicausal, né? E não adianta, você usar uma palavra muito bem colocada, ela tem como lidar com a ansiedade. A ansiedade é uma emoção. Sim. E a emoção, a gente nunca bate de frente com ela, porque a gente vai perder. Sim. Né? Então, a gente sempre usa na TCC gerenciar a ansiedade. Porque muitas vezes eu já vi em Instagram ou algumas postagens por aí, a combater a ansiedade. Esquece, você quer combater a ansiedade, você já perdeu. Na largada, você queimou. Já perdeu. Queimou, Então, a gente tem estratégias cognitivas para manejo da ansiedade. Então, a TCC, ela vai chegar no inconsciente, mas a via de acesso eu tenho um paciente que chegou no consultório e ele está com uma dor. Eu vou promover analgesia. Eu não consigo tratar um paciente com dor. Então, eu vou manejar aquilo, eu vou dar ferramenta, vou construir ferramentas com o paciente e depois, sem a dor, olhando para a ansiedade dele, entendendo que ele tem ansiedade, não ansiedade, ou tem, aí eu consigo manejar. Essa é a chave. Então, a via de acesso da TCC, ela é do que está acontecendo, do presente para o passado. E a via de acesso da psicanálise é do passado para o presente. Isso, a gente trabalha, né, meio inverso, mas com o mesmo objetivo, né? Para chegar realmente nesse ponto que a pessoa consiga tirar aquele peso da vida dela e encarar, né? Eliminar aquele problema, né? Sim. Porque, na verdade, são gatilhos, né? O que acontece são gatilhos. Eu tenho gatilhos que me levam a ter aquela sensação, né? Aquela coisa ruim, aquela sensação de sufocamento, né? Eu não sei se a gente já vai entrar agora nos sintomas, né? Não sei se a gente já vai falar agora sobre como que você percebe, né? Que você está entrando numa crise e quando ela está virando já uma patologia. Vocês querem começar falando um pouquinho? Uma coisa importante aí sobre isso é porque hoje em dia a gente vê que a palavra ansiedade, ela tornou só ansiedade, né? Tem uma falta ali de uma valorização do que é um transtorno ansioso, do sofrimento. Em consultório, né? Quem já passou por ansiedade sabe o que é, né? O que é uma crise de pânico, o quanto paralisa a sensação de morte iminente, aquela preocupação o tempo todo. E existe esse preconceito, né? Das pessoas acharem, não, é só uma ansiedade, não é nada. Muitas vezes tentar minimizar a dor do outro, e isso é um absurdo, né? Então, para você aí de casa, que às vezes não sabe o que fazer, se o seu familiar, né, algum amigo tem ansiedade, o que fazer na hora, o principal, acolha essa pessoa. Mesmo que ali você não tenha uma palavra técnica, nada, faça uma escuta sem julgamento, porque o grande problema da pessoa é o quê? É o julgamento. E no momento da crise, isso é super importante, né? Eu tenho alguém que é da minha rede de apoio, tá na minha casa ou tá próximo a mim, você que é da rede de apoio, não faça pergunta, acolha a pessoa que está em crise. Ela precisa que você ajude só a respirar. Ela não precisa de uma pergunta técnica, né? Ela não precisa que você pergunte para ela: mas você estava bem, por que você teve essa crise? Mas o que você está sentindo? Aonde você está sentindo? Não. Na hora da crise de ansiedade, ela precisa somente do seu apoio e não da sua pergunta. Então, fique ao lado dela, ao lado dessa pessoa. Se ela conseguir te dar a mão, dê a mão. Se não conseguir, só ajuda a respirar. Né? Tem várias técnicas que a gente vai falar aqui depois para que a rede de apoio saiba o que está acontecendo e consiga ajudar essa pessoa. Isso é fundamental. Na hora da crise, eu preciso contar com a minha rede de apoio. Exato.
E a própria pessoa, porque nós muitas vezes preocupamos com o alimento físico que nós colocamos para dentro, né? Então, hoje em dia tem essa questão, nossa, o açúcar, a gordura, tudo isso. Mas muitas vezes o ansioso, ele tem que ter cuidado, dependendo da ansiedade, né? De ficar alimentando aquela ansiedade. Então, às vezes, é o paciente que é super preocupado, ali, neurótico, aquele medo, ele fica assistindo programas policiais, Sim. né? É um paciente que tem aquele medo extremo de doença e ele vai no Dr. Google, Meu né? Deus. E vai buscar, né? Aquela É. manchinha que ele tá na pele, ele chega com diagnóstico de câncer que ele vai viver só 3 dias. Sim. Né? Então, Sim. assim, cuidado com o alimento que tem, né? Onde que você vai alimentar a sua alma, as suas emoções, onde que vai ser fonte de confiança, né? E aqui o Serenamente tem esse propósito, levar uma informação de qualidade, né? Com 3 focos aqui diferentes, mas o propósito é só um, né, meninas? O bem-estar do nosso público. E conseguir contar para essa pessoa que ela tem escolha. Sim, Então, basicamente, a ansiedade, ela tem muito a ver com escolha. Sim. Né? Qual vai ser minha rede de apoio? O que eu vou me alimentar? Aquilo que eu tô vendo, o que eu tô ouvindo. Sim. Né? Pelos canais da alma, aí a gente leva muita coisa, né, para o nosso subconsciente, para a nossa vida. Então, é isso que a Clícia falou, né? Muito importante. Quando você passa a ficar assistindo, por exemplo, esses programas muito sensacionalistas, né? Você triplica o seu medo, né? De sair na rua, sei lá, deixar seu filho talvez ir para a faculdade sozinho, né? A vida da pessoa começa a girar em torno daquilo. Então, bons programas, né? Boas coisas, ouça boas coisas. Procure ter pessoas positivas do seu lado, porque também pessoas negativas, né? Que vão te deixar mais para baixo, trazendo, que nem a Lu falou, existe uma esperança, existe como melhorar. E procurar ajuda é um ato de coragem, né? Você ter coragem de pedir ajuda. E isso faz toda a diferença para a sua vida, né? São anos de vida que você ganha, né? Anos de qualidade de vida, que às vezes você persiste ali tanto tempo com esse preconceito, a teimosia, sofrendo, né? E não precisa disso. No ano de 2023 para 2024, aumentou em 64% o número de afastamentos por problemas de ansiedade, depressão e burnout. Então veja só como a população está adoecida, né, mentalmente. Então isso é muito grave, né? E por que chegou a esse ponto, Clícia? Será que é por medo de procurar ajuda? O que você acha? A própria vida moderna, e hoje também se fala mais, né? Então, são vários motivos que eu imagino para isso. Então, as pessoas estão mais conscientes, programas como esse, os nossos, né, de conscientização. Também a vida moderna é tudo muito rápido, é muita competição. Então, isso tudo vai agravando, né? E, por exemplo, a questão do ouvir. Eu vi uma reportagem esse dia que eu achei linda. Você, né, que é da música, né? Gente, ela tem um coral maravilhoso, né? Ela, né, o genro, tá ali o nosso Marcos, são pessoas maravilhosas. Tá na veia. E aí eu vi uma reportagem que eu achei linda, falando que o estilo de música, muitas vezes, a qualidade da música que nós ouvimos, ele te leva, né? Por exemplo, né? Você vê, às vezes eu vou atender uma paciente, né? Nós mesmo, tá triste, o que você quer? Você quer ouvir uma música, aquele sertanejo doído, né? Ou vai ouvir, ou ali a pessoa já tem uma tendência violenta, vai ouvir letras que instigam a violência. Então, assim, o que você tá ouvindo aí, né? Diariamente? A música tem esse fator, não tem? Tem esse fator, e eu vou aproveitar para fazer um link aqui, de tão sério que essa questão da música, quando a gente aqui é cristã, né, e tem esse conhecimento também da Bíblia, eu acho importante trazer isso, porque existe também o preconceito, ou até a questão de falar que quem tem esse tipo de coisa, saúde mental, não tem Deus, né? Então isso é importante a gente também colocar. Quando Davi era na Bíblia, né, o Davi não era rei ainda, né, ele era pastorzinho de ovelhas, ele tocava harpa, e o rei Saul, ele tinha crises terríveis, né, de pânico, ele tinha crises terríveis. E o que acalmava Saul? A harpa, né? Então, do mesmo jeito que a música calma, se talvez fosse um outro tipo de música, poderia deixá-lo mais agitado. Então, assim, tudo que a gente tem do externo, gente, influencia o nosso interior. Então, tudo que está ao nosso redor, né? A música, o que a gente come, o que a gente vê, nunca isso é
0% de influência. Eu falo que nós somos uma anteninha, estamos o tempo todo ali captando alguma coisa, né? O que a gente está ali, a gente tem que ver com o que vai sintonizar ou não. Exatamente. Porque o tempo todo nós somos bombardeados. São as pessoas que estão à nossa volta, são as redes sociais, né, os meios de comunicação. Então vem esse bombardeio e nós temos que saber ali onde que nós vamos conectar. Então tem esse impacto muito forte do ambiente. Sim, e outra coisa que eu acho que a gente podia falar, a questão também da comparação, né, que a gente faz às vezes da gente. Você acredita, Clícia, que essa questão da mídia, né, trazendo essas pessoas perfeitas, né, inatingíveis, né, cria uma ansiedade também, né, de você querer ficar igual àquela pessoa. Você fala um pouquinho pra gente, meninas, sobre essa parte aí. De criar essa ansiedade do corpo perfeito, né? A família perfeita, padrão, né? Tudo é o padrão, né? Nós saímos do que é importante para nós e aí já entra, por exemplo, no transtorno de ansiedade generalizada, que é essa característica desse excesso de preocupação. É aquela pessoa que está preocupada o tempo todo, né? Então eu estou preocupada, será que eu estou agindo certo? Será que eu estou na profissão certa? Será que eu tomei a decisão certa? Sempre vive na dúvida, né? Então a pessoa ela não tem ali noção da realidade que ela está vivendo. E aí vai comparando. E rede social para comparar é um prato cheio, né? A gente vê uma vida de filtro, né? Sua vida é uma vida real, a minha vida é uma vida real. Não existe filtro na vida nossa, né? Então, na nossa vida tem alegria, tem tristeza, né? Então, quando é uma ansiedade que é patológica, voltando nisso, é esse excesso de preocupação persistente. Coisas pequenininhas torna ali caótico, né? Preciso de ir ao médico amanhã, preciso de ir fazer um exame. E se o exame der errado? Pronto, e se der um câncer? Nossa, o que vai ser? Sempre aquele medo, né? A pessoa, ela tá ali em alerta, ela tá tensa. Tanto que a pessoa ansiosa, ela trava que, por exemplo, eu já atendi vários pacientes que fraturou dente de tensão, do tanto que aperta. Aquela dor no ombro é muito simbólico, na lombar. Por quê? Tá tudo contraído, né, Lu? Sim. E eu acho que tem muito a ver também com o FOMO. FOMO, para quem não sabe, é um termo em inglês que significa Fear of Missing Out, ou seja, medo de perder alguma coisa, alguma informação. Então, antigamente, a gente ia ali tomar um cafezinho, era café preto, descafeinado, café com leite, pronto. Você não tinha muita dúvida. Hoje em dia, você vai na cafeteria ali, que a gente não vai falar o nome, tem 12 tipos de café, e você fala assim, meu Deus, espera, quente, frio, grande, médio, com leite, mas leite de soja e chantilly ou não, você já fica desesperada, você já começa, pera, então eu tenho que voltar aqui quantas vezes para tomar esses 5 tipos, 6? Meu Deus, eu já ia ficar louca, eu sou super indecisa, eu já ia ficar ansiosa. Pois é, então eu comparo a nossa vida de hoje com a cafeteria. Então a gente tem tantas opções, tantas variáveis, que a pessoa já entra no FOMO antes mesmo de qualquer coisa. A pessoa já está com medo, ela dá a mãozinha para o e se, né? E sai caminhando. O e se é bem legal falar, né? Porque a gente começa a querer prever o que vai acontecer. Então, assim, e se, né? Gente, às vezes não vai acontecer nada. E a gente já começa a sofrer por antecipação. Então, eu já começo a pensar lá na minha prova de volante, aí se você nem foi, né? Então, esse excesso de futuro, né? A gente fica tentando. E outra coisa também, a gente às vezes vai dormir e fica pensando naquele monte de coisas. Aí uma vez, uma pessoa falou assim para mim, adianta o quê você ficar pensando? Você vai conseguir fazer o quê agora? Que controle, né? Você não vai conseguir fazer nada. É de madrugada, você não vai conseguir ir lá terminar o relatório que você tem para fazer, você não vai conseguir ir lá fazer a prova de volante. Então, assim, descansa, né? Então, não adianta, você não vai resolver. Mas a mente não quer, né, parar. Ela fica ali. Fluxo, né? Entra naquele looping de preocupação. Tá no looping. E às vezes, por exemplo, a pessoa pensa, tô tão irritada, começa a ter problema nas relações interpessoais, então com a família, com os amigos, tá irritada no trânsito e não sabe o que que é. Gente, essa irritabilidade crônica, esse excesso de preocupação pode ser um transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, essa falta do conhecimento de entender que os sintomas, a forma como nós estamos lidando com a nossa vida, ela pode estar distorcida e aí tem um transtorno ansioso, né? Exatamente. E aquilo que a Clícia falou, a gente pode estar reforçando isso, dependendo daquilo que a gente vê.
E a gente não precisa se sabotar dessa forma, né? E esse fluxo grande de pensamento, por exemplo, às vezes chega o paciente e fala, olha, doutor, eu quero uma vitamina daquela maravilhosa porque eu quero ter energia. Né? Você pede, né? Protocolo, peça os exames para ver como que está, as vitaminas estão ótimas, a parte hormonal está ótima. E por que que a pessoa está fadigada? É um fluxo tão grande de pensamento que é uma Sim. fadiga mental, né? Então, às vezes você fala, nossa, fiquei sentado o tempo todo ali no escritório, no consultório, por que que eu tô cansada? Porque parece que um caminhão passou em cima de mim. Por quê? É uma fadiga mental. Esse excesso, eu falo que é uma carreta descendo sem freio, como diz, a pista de Santos, né? Exato. Porque isso é ansiedade, é o que ela faz com a gente. É tirar esse controle. Tira né? o controle. E é muito interessante isso, porque eu tenho casos em consultório da pessoa estar tão ansiosa que ela começa a emagrecer, porque é uma carga tão grande de pensamentos que ela demanda uma energia, não é isso, Clícia? Você Perfeito. pode explicar isso É também. isso mesmo. A pessoa entra até em hipoglicemia. Sim. Por conta disso, né? Tem muita sensação, o ansioso, ele fala às vezes sensação que tem alguma coisa na garganta, né? O ansioso fala, ai, parece que eu tô aqui, tô entalado, tem alguma coisa aqui que não desce, né? Acontece isso, não consegue comer e vai perdendo peso. E o contrário também, né? Eu quero tentar ali anestesiar essa preocupação e eu vou buscar a fonte de prazer. E aí eu tenho a compulsão alimentar. Ou compulsão também por algum tipo de química, né? Sim. Bebida, droga, qualquer coisa desse tipo. E aí eu acho que a gente pode também diferenciar, né? Perfeito. O que é a TAG do que é o pânico. Porque as pessoas juntam tudo no mesmo bolo e falam assim, eu tive uma crise, tá? Como é que foi? Minha mão tremeu e meu coração ficou acelerado. Tá, isso é crise? Isso, Vai aí, a diferença entre TAG e pânico. Né? A TAG é aquela ansiedade, aquele estado de tensão constante, aquela preocupação, a irritabilidade, a fadiga, o esgotamento. É aquela pessoa, igual eu falei, eventos pequenos. Eu vou ao mercado. Nossa, se eu bater o carro, será que o preço do café aumentou mais? Aumentou, gente. Infelizmente. Então, nossa, será que meu cartão vai passar? Aquele minutinho, né? Será que vai passar? Você sabe que vai passar. Mas tudo tem medo, né? Vira um evento. Tudo vira um evento, tudo é demais, Tudo né? é demais. Então, esse estado de tensão. Agora, o ataque do pânico, o transtorno do pânico, ele é caracterizado pelos ataques de pânicos, né? Vem de repente, né? É repentino. Isso, né? Que essa o quê? Esse pavor abrupto, né? Intenso, que vem às vezes do nada. Precisa ter um gatilho? Às vezes não tem, né? Geralmente não tem. E aí tem o ataque do pânico e o corpo grita. E eles confundem muito, né? Se confunde muito com um infarto. Né? A mesma sensação, o braço pode formigar, né? Você sente que você está sem respirar, você sente que você não vai conseguir levantar e andar, né? E ela vem mesmo e às vezes chega a você parar no pronto-socorro, né? E eu até fiz uma pesquisa, né, para a gente poder hoje falar, que muitos casos que chegam no pronto-socorro são de pessoas achando que estão infartando e depois é ali detectado que foi uma crise de pânico. Então, para você ver como é forte, né? Sim. Então, é diferente do TAG, porque o TAG é como a Clícia falou, são coisas que vão acontecendo sempre, né? A crise de pânico não, ela vem, acontece, você controla ela e tudo bem. Aí ela pode acontecer depois, pode não acontecer mais, né? Eu falo que é igual a montanha-russa, é o pico, É o né? pico. É quando a ansiedade, ela bate lá no teto. Dá o pico, meu Deus, desespero, aí vai e baixa. E eu sempre gosto de contar uma historinha em consultório, que é assim, o pânico, vamos lá. Imagina um guerreiro que tá ali naquela tenda, aqueles filmes que a gente vê, tá na tenda e tocou aquela trombeta, né? Essa trombeta toca no meio da noite, né? O alarme toca. E aí ela sente o primeiro pum do coração. O alarme tocou. O que acontece com o guerreiro? Ele vai se preparar para uma luta de vida ou morte. Então, eu estou narrando aqui o transtorno do pânico. Fica super claro, assim, é uma história que eu montei para mim e funciona. Tocou o alarme, o guerreiro precisa se preparar. O que acontece? Ele vai lá, ele veste a armadura, ele coloca um capacete, normalmente de ferro, né? Aquela coisa para não ser atingido. Por quê? Porque para ir para a luta, ele precisa proteger os órgãos nobres, então cabeça, tronco.
Beleza. Por quê? Porque se ele for atingido nesses lugares, ele morre. Agora, se ele for atingido braço, perna, ele não vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer, né? Ele pode sangrar, mas não vai morrer. Então, pode perder um braço, mas não vai morrer. O que acontece com a gente? O alarme tocou, aquela carga de adrenalina a milhão, o seu cérebro não entende. Nosso cérebro ainda funciona no modo primitivo. Então, ele fala, cuidado, você precisa se preparar para uma luta. Eu não tenho meu capacete, meu colete, né? Então, o que acontece? O nosso corpo, Deus é muito sábio, ele faz o seguinte, ele migra uma grande parte de sangue das nossas extremidades para cá, porque se a gente for ferida nessa luta, eu não sangro tanto. Então, esse sangue vai mais para a cabeça e tronco. Imagina a barragem lá de Brumadinho. Então, é muito sangue, de repente, para tudo isso aqui. Vem uma enxurrada de sangue. E eu tenho meu coração e meu pulmão que precisam dar conta disso. Então, o que acontece? Muito sangue, o coração começa a bater muito rápido. Muito rápido. Tem gente que sente dor no peito, tá batendo forte. Eu tô sentindo isso. As mãos com menos sangue e os braços vão ficar mais, parece que mais molinho. A mão formiga, fica geladinha a ponta do dedo. Os pés, me sinto mais fraca. Ele fala, Jesus, o que está acontecendo? Coração batendo forte. O pulmão, que está aqui, juntinho nessa caixa, ele precisa dar conta de todo aquele volume. Então, eu começo a respirar muito rápido. Muito rápido. E aí, esse guerreiro, volta para o guerreiro, ele não vai lutar com a espada, o escudo, um monte de coisa, porque ele precisa estar livre ali para lutar. Então, ele só carrega o necessário. Qual é o nosso necessário? Né? Além disso tudo que está acontecendo. Eu vou tirar tudo que é peso extra, o corpo é sábio. Qual que é meu peso extra? Estômago, intestino, bexiga. Então, na hora da crise, eu tenho vontade de... Eu tenho náusea, eu tenho vontade de vomitar, eu tenho vontade de ir no banheiro. A pessoa sente isso, tá? Então, é normal sentir isso, é comum sentir isso na crise de ansiedade. Todo mundo sente? Não. Estou dando um didático aqui. Sim. Se eu tenho muito sangue aqui, eu tenho muito sangue aqui também. E o que acontece? Dor no fundo do olho, eu sinto aqui a palpitação aqui, as têmporas, né? Os lábios formigam, eu tenho às vezes a visão turva, né? Dor de cabeça, dor na nuca, aqui, né? O pescoço tenso. Então, o meu corpo se preparou para uma luta, né? Aonde que funciona essa luta? Qual que é meu alarme? A amígdala cerebral, que não é a mesma amígdala da garganta. E ela tem esse nome porque ela parece uma noz, chama amígdala. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu desaciono essa amígdala? Respiração, por isso a rede de apoio. E aí eu quero que vocês falem também. Rede de apoio. Então, normalmente, com essa respiração muito rápida, eu posso entrar num sinal que se chama sinal de Trousseau, que eu tenho uma troca gasosa ineficaz e eu começo, pode ser que eu sinta cãibra na ponta dos dedos, nas mãos, a pessoa começa a fazer isso aqui, começa a sentir uma dor intensa, até às vezes fica numa posição quase fetal, que dói pra caramba. Como é que melhora isso? A pessoa acha que vai morrer. Não vai morrer, mas eu preciso da ajuda da rede de apoio para me ajudar a respirar, para entender que eu posso, da mesma forma, voltar à calma. Como a rede de apoio pode ajudar? Chega no ouvidinho, Respiração. ajuda a respirar. A pessoa precisa respirar, né? Então, essa é a minha explicação que eu dou em consultório, que eu acho que fica um pouquinho clara. Muito bom. Para a pessoa entender. Dá para compreender, né, o porquê que sente tudo isso, né? O que está acontecendo dentro dela, né? E realmente confunde, né, com o infarto. Se você for olhar, confunde, faz sentido. Por causa de tudo isso. O infarto, por exemplo, quando eu dava plantão, 2 sintomas que o paciente achava que estava tendo na crise de ansiedade: o infarto, por causa da dor no peito, e o AVC, por causa disso que você descreveu, o formigamento, né? Então, tô tendo um AVC porque tá formigando, né? Que a gente chama de parestesia, tá formigando a mão, o rosto. Na verdade, é tudo sintoma
sintoma. E isso daí, Lu, reforça mais ainda que se trata de uma questão que é anatômica, por causa da área que atinge, então a área da amígdala, a área do córtex, né, pré-frontal, mas também a questão neuroquímica, ou seja, é orgânico, ninguém está inventando ter uma crise de ansiedade, não é fraqueza nem falta de Deus, como você trouxe, né? Então, o corpo está gritando. E uma coisa que você falou há pouco, Van, essa questão de se eu estou numa crise ansiosa, o meu corpo está dando alerta que algo não está legal, né? As minhas escolhas precisam ser revistas, Sim. a forma como eu estou conduzindo a minha vida, porque ali é quando o corpo fala, olha, não dá mais. Se você não para, aquela velha história, o corpo para. É isso mesmo, o corpo para, porque ele está avisando, né? Ninguém tem febre e não trata, né? Pois É engraçado é isso, porque é o que eu sempre falo, existe ainda esse preconceito de achar que é frescura. E eu até falo que, às vezes, de tanto você ouvir dos que estão ao teu lado, você acaba não procurando ajuda, porque você fica com medo de ser criticado, então você nem fala, às vezes, com né? vergonha. Fica com vergonha e vai levando a vida assim, até chegar numa crise de pânico, numa TAG, né? E quando você tem uma febre, você não vai ignorar aquela febre. Não, você logo todo mundo que está ao teu redor já fala, vai procurar um médico. É porque você deve estar com alguma infecção. Febre não é coisa boa, né? É o que a gente ouve. Mas quando você tem uma crise dessa, ninguém te incentiva a buscar ajuda, né? Então você tem que fazer isso por você, né? Não dá para você esperar alguém vir te falar para fazer, né? Você tem que entender que o teu corpo está gritando. E se você quer ter qualidade de vida, vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Vai ter que, primeiro, abrir mão de um tempo para você, porque às vezes a gente não quer colocar no nosso dia um tempo para cuidar da gente. A vida, geralmente quem tem essas crises é porque já tem a vida lotada, né? São pessoas que já têm assim 1000 prioridades menos ela. O copo já está O transbordando, corpo já está né? transbordando, então você já está lá trabalhando demais, você já está cuidando de todo mundo menos de você. E aí, primeiro passo, você vai ter que olhar para você. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder colocar você como uma prioridade. E aí, nessa sequência, vem, então, a mudança de hábitos, né? A questão de mudar o que você vê, mudar, às vezes, uma alimentação que possa estar estimulando também isso, porque é um conjunto, Sim, isso né? é muito importante. Por exemplo, também eu vi uma reportagem recente de tantas complicações com o uso abusivo do energético, né? Medicações, Muito bem falado. né? Então, assim, a medicação, a alimentação, ela vai interferir no nosso estado de humor, é o que a gente falou, o que colocamos para dentro, né? Então, a pessoa não está dando conta dessa sobrecarga, um monte de coisa para fazer. Não, mas eu preciso dar conta, eu preciso, eu dou conta, eu preciso. A questão do eu preciso, já, essa frase já, né? Eu preciso, né? Eu preciso, não é eu quero, eu preciso. Opa, o erro já começa por aí. Aí a pessoa, ela se entope de energético, café o tempo Pra aguentar, todo, né? pra dar conta, né? O café, energética, aí o que acontece? Sinal de alerta, a trombeta toca, Sinal de né? alerta, porque a pessoa não consegue, no seu natural, aguentar tudo isso. Então, ela começa a recorrer a outras coisas. Eu preciso tomar alguma coisa para me deixar acordado. Então, você imagina o teu corpo recebendo tudo isso, né? Você já está querendo ir além no seu natural, né? Você já está mudando o funcionamento do seu corpo. É um contínuo. Então, por exemplo, eu já tive pacientes, é muito comum, porque o café e o energético é socialmente aceito, né? Mas tem pacientes que eles vão mergulhando, afundando de uma maneira tão intensa que eles começam o uso de cocaína para dar conta de trabalhar. Existe muito caso de uso de cocaína em academias. Sim. A pessoa usa de pré-treino. Coloca ali na garrafinha e vai tomando. Então, assim, gente... Eu vi muitos também que eu atendia, né? Na parte lá no escritório, né? Quando a gente ia fazer algum atendimento, o pessoal que trabalhava com transporte. Sim, tem. Então, os motoristas vinham lá fazer algum atendimento e a gente percebia que eles tinham usado cocaína, né? Estavam extremamente agitados, era nítido. Então, para poder dar conta de viajar à noite, sabe? Então, são coisas que a pessoa vai colocando na vida para talvez conseguir ganhar o seu dinheiro, né? Levar a sua vida. Mas que o corpo não foi feito para isso, né? Nós somos humanos, somos gente. humanos, né? Não somos somos máquinas. Né? Isso é importante, né? Tudo bem, claro que há momentos na nossa vida que temos que dedicar mais, né? Tem que ficar um pouco mais de hora trabalhando, um pouco mais de hora estudando, mas por um período. Sim. Agora, levar um estilo de vida em que eu não olho para mim, né? Isso já é um conceito maior. Sim. Aí já é um processo de adoecimento. E aí, se eu não cuido desse transtorno do pânico, desse transtorno de ansiedade generalizada,
para onde que eu posso ir caminhando? Um transtorno depressivo mais para frente. Sim. Então, assim, só vai agravando. Ou interrompe esse processo, ou a pessoa vai adoecendo cada vez mais, né? Porque assim, a amígdala, ela funciona como aquele infravermelho o tempo inteiro, ela é nossa amiga, ela está monitorando algum sinal de perigo. Só que o nosso cérebro, ele é muito adaptativo. Então, se eu tenho uma crise de pânico com um funcionamento da amígdala, sei lá, aqui, 2, 3 crises depois, ela começa a funcionar aqui, porque ele começa igual aquele botãozinho que vai travando lá, né? Aí ela entende que meu novo normal é aqui. E aí a gente continua, e energético, e toma, Esse novo bem normal Vance, aí não sei é o bom quê. falar mesmo. Abaixa. A pessoa vive uma vida e aquilo vira o normal, vira o novo normal para ela. Vira por causa do FOMO. Então, o que que acontece? A pessoa, eu tenho que ver jornal para ficar antenada. Gente, eu trabalho 10, 12 horas por dia, Cris também, você também. Eu não vejo TV. E eu sei de todas as notícias, todas. Tudo chega, entendeu? Eu não preciso ver TV. Eu já sei. Tudo acontece. É isso. Então, assim, eu acho que aquela ânsia de saber, mas e se eu perder? Mas eu preciso ficar sabendo. Não, você não precisa nada, você precisa estar bem. Você não tem que nada. Eu quero dar um recado aqui também, eu quero falar um pouco dos idosos, né, que é uma pessoa que eu gosto muito de tratar, que a família também tem que monitorar o que essas pessoas assistem, porque eles ficam em casa há muito tempo. Nossa, né? Então eu vou falar daqueles programas. porque eles gostam, Meu gente, avô, né? meu pai que o diga. Nossa Senhora! Né? Mãe. Eles sabem tudo, né? Sabe. Tudo que acontece com todas as mazelas da vida, Sabe do tudo. mundo inteiro. Então, assim, gente, pensa, já é uma idade complicada, porque já não tem aquela atividade que tinha antes, já fica mais em casa, e muitas vezes não tem nenhuma atividade fora, só fica ali, e fica 24 horas recebendo esse tipo de informação. Então, assim, com carinho, né, com jeitinho, quem está do lado é a rede de apoio dessa pessoa. Às vezes pode ser um filho, um neto, monitora um pouquinho, né, leva talvez para fazer uma coisa diferente, arruma um lugar aí que ele possa fazer alguma atividade à tarde, mas isso vai trazendo para essa pessoa também, idosa, coisas terríveis, e depois acaba indo para uma depressão mesmo, porque a pessoa só vê coisa ruim, né? Não tem condição, o cérebro, ele assimila. Acho que aquilo é o padrão, É o padrão, né? É criar um repertório, né? Até, às vezes, a pessoa que está consumindo demais esse conteúdo, ela ligar um sinal de alerta. Por que eu estou consumindo só isso, né? Será que é o adequado? Está sendo uma válvula de escape? Ou eu consigo fazer uma caminhada? Eu consigo fazer um alongamento? Eu consigo ouvir uma música? Ou consigo assistir um vídeo educativo, né? Ao invés de ficar alimentando com coisas ruins, né? E você sabe que entra num conceito que é até uma polêmica, né? Hipnose. Hipnose não. Tudo que você foca a atenção e esquece o que está em volta é hipnose. Você está ali. Então, assim, por que esses programas fixam a gente Prendem não consegue... tanto, né, Lu? Hipnose. A hipnose acontece você vem num filme. Você nem percebe. Vem num filme muito legal, lendo um livro muito legal, quando você está 100% de foco, para a ciência, e isso é considerado um estado hipnótico. É 100% de atenção ali. Nossa, nem ouvi o barulho que estava em volta, tal. Mas nesse caso, o que acontece é, você está tão inteirada naquela notícia que a pessoa fala, mas depois do não sei o que eu vou falar, mas espere o terceiro momento, não sei das quantas. Você tá prendeu. Se você não consegue ter a consciência e se libertar, né? Ou eu não preciso daquilo, eu consigo dizer não e mudar de programa, então você está ali hipnotizado por aquela situação. Muito bom você falar isso. Né? Então, é um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Sinal de que eu você consigo tá preso. dizer não? Tudo aquilo que te aprisiona, né, Lu? Você tem que olhar, né, o que está acontecendo. Não é normal, livre, né? Você tem que ser Nós só livre. temos que ser livres, né? Não é normal. Não. Buscar a causa, eu falei, a causa, né? Ali, por que eu tô assistindo demais? Tá sendo muitas vezes uma fuga, né? E ali só vai, aí vira o looping, né? Eu assisto mais, fico com mais medo. Aí assisto, não, eu tenho que assistir, porque a história é, vou assistir demais, porque eu vou saber o que vai acontecer, eu vou prever, né? Mas só torna aquele universo, aquele conteúdo. Se nós não tivermos diversidade do que consumimos, a gente fica paranoico, fica uma pessoa bitolada mesmo, né? Nós temos que conhecer, né, de fé, temos que conhecer de ciência, conhecer de esporte, de cultura, tem que ser diversificado. Você tem que ter a metacognição, pensar sobre o pensar.
Uhum. Isso é super importante. A gente tem escolha, aí que vem a ansiedade antecipatória, Isso. né? Porque você tem que... Você não tem que nada, né? Então, assim, você vai saber de tudo. Você tem escolha, você pode assistir outros programas, né? A gente veio livre. E aí vem a história do algoritmo. Eu sempre falo, o algoritmo, ele não existe só para a rede social. Ele tem na nossa vida. Então, se você fica se contando, a vida é difícil, as pessoas são más, São Paulo é perigoso e não sei o quê, você vai ver mais disso, né? Não tem aquelas histórias, a mulher pensa, ai, tem uma época, ai, tô grávida, aí você só vê barriga e fala, é sinal, é nada, é o algoritmo, né? Então, eu quero comprar um carro novo daquele tipo, daquela marca. Tá todo mundo usando, todo mundo tá vendo? usando. Sinal, eu tenho que comprar esse. Não. É algoritmo. Então, fica vendo jornal sanguinolento na TV, aí você vai falar, olha, é mesmo, tá muito perigoso, ó, quanto aqui, algoritmo. Então, vamos mudar esse nosso algoritmo, essas nossas escolhas, para a gente olhar mais para coisas boas do que para o lado negativo, que sempre aconteceu. Não é que tem mais agora. Eu acho que a gente tem que cultivar a gratidão, né? Aí já vamos entrar já um pouquinho assim nas dicas, né? Porque a gente já sabe o que é, a gente já sabe como ela age, né, no nosso corpo, mas e aí? Tá bom, Vânia, Clícia e Lu, e aí? A gente já sabe que tá dentro desse problema. Então, a gente já falou um pouquinho sobre a mudança, né, de hábito, nesse sentido, de o que ver e tal. O exercício físico, eu sei que é muito difícil para alguns, para mim também tá? Então, às vezes, você fala, eu não tenho tempo de ir para academia, não importa. Eu vou falar de mim, tá, gente? Eu comecei a comprar coisas para eu fazer meus exercícios em casa, porque eu tinha um problema sério, eu não conseguia ir para academia. Sempre acontecia alguma coisa na hora de eu ir. Agora, não, eu tenho lá meu pezinho, tenho meu colchãozinho lá, meu colchonete, não importa, nem que eu faça um movimento, você pode fazer em casa. Então, façam alguma coisa, movimente o corpo, né? Não importa se é em casa ou na academia. Hoje você tem aí a internet que ensina, né? Você pode procurar um aplicativo bom, né? Que tenha seriedade, que ensine direitinho. Você pode fazer em casa, né? A questão do sono também, né, Clícia? Tentar policiar a hora de dormir. Ter uma rotina do sono, né? O nosso corpo, ele precisa de não uma rigidez, mas mais ou menos um horário para dormir e um horário para acordar, né? E se eu não durmo bem, eu vou ficar mais ansioso no outro dia, né? A chance de eu ter uma crise de pânico é muito maior, né? Sim, e se você dorme muito tarde, o seu corpo ele não consegue restaurar algumas coisas do corpo que precisa ser naquele horário. Então, essa é uma dificuldade muito grande também de quem é ansioso, porque geralmente a pessoa tem 1000 atividades até as 2 da manhã, porque ela enche o dia dela de uma forma que não sobra o tempo nem para ela dormir, né? A falsa produtividade, né? O ansioso ele tem muito disso, né? Eu preciso estar produzindo o tempo todo. Eu não posso perder tempo, né? Exatamente. Então, o ansioso ele tem esse excesso de autocobrança. E aí chega à noite, ele vai pensar no outro dia, loop de pensamento e não dorme. Ele já tem planos até para depois da meia-noite, né? Eu acho assim, da mesma forma que a pessoa se orienta e se habitua a ver essas coisas, ela pode se habituar a coisas positivas. Por exemplo, o ritual do sono. Eu, por exemplo, sou uma. Deu o meu horáriozinho, o meu Wi-Fi cai no meio da conversa com as meninas. Eu sou prova viva disso. Às vezes estou conversando com a Luciana, de repente ela 10 horas cai o Wi-Fi. Cai o Wi-Fi. Só no outro dia. Aí no outro dia, 8 da manhã, ela continua a conversa. De onde parou. De onde parou. E isso é uma coisa boa, né? E é uma dificuldade que o ansioso tem. Muito difícil. É parar para ter o momentinho da atividade física, é parar para dormir. O parar para o ansioso é uma coisa difícil, né, Clícia? E ele sempre o estímulo demais. Então, qual é o grande erro, né? Então, ter cuidado. Televisão dentro do quarto. Vou ligar e vou esperar dormir, né? Ligar a TV. Ou o próprio celular aqui, vou ficar mexendo. Então, assim, tudo vai afetar a qualidade do sono, porque não é apenas o dormir, mas é o dormir com qualidade, em tempo e em qualidade. Sim. Porque não adianta eu dormir e aquele sono picotadinho, acordo 1, 2, 3, 4, 5 vezes, toda hora acordo. Não vai atingir um sono profundo. Ou aquele sono que eu tô tendo um monte de pesadelos, sonhos muito vívidos, que a pessoa acorda, né? Então tá chutando, tá falando, meu Deus, o que é isso? Não tem qualidade, então não vai descansar. E aí chega no consultório falando, tá faltando vitamina.
não, só não tá dormindo. É aquilo que você fala, né, Clícia? O simples, né? Simples, Aí a pessoa quer se encher de coisas. Eu quero tomar vitamina, eu quero um remédio para dormir, sendo que o simples resolveria. E uma coisa assim, a pessoa, como é que eu vou saber se eu tô dormindo bem? Em consultório ele chega. Você tá dormindo? Como é que tá teu sono? Tá ótimo. Tá ótimo. Durmo assim 8 horas por noite, tá bom. Como você acorda? Você acorda cansado ou acorda descansado? Ai, não, acordo super cansado. Então, teu sono não está bom, querido. Não É tá assim, bom. é o jeito. Como é que eu sei se meu sono é de qualidade? Como é que você acorda? Começa a observar como você acorda. Se acorda cansado, seu sono não foi de qualidade. Não importa se você dormiu 6, 7, 12 horas. Se acordou cansado, o sono não está de qualidade. E aí fica irritado, né? Irritabilidade grande, né? Quem não dorme bem. E são várias causas para não dormir bem. Ansiedade é uma delas, por exemplo. Tem uma outra causa que a gente às vezes menospreza, que é uma questão gravíssima, que é a apneia do sono, né? Então a pessoa dorme, mas acorda cansadíssima. E é muito comum nas pessoas que apresentam ronco, né? Que as pessoas que acordam muito à noite, por exemplo, uma noite mal dormida, um paciente que tem apneia, ele tem maior chance de desenvolver Alzheimer. Né, de ter ali momentos isquêmicos no cérebro dele, porque não está tendo um suporte de oxigênio. Olha a gravidade. A gente pensa, é só dormir, é só uma noite mal dormida. Não. Né? Então, assim, o meu cérebro ele vai entrar em sofrimento se eu não dormir bem. O meu corpo como um todo vai sofrer muito grande. Né? E perceba, né, você que está assistindo a gente, como tudo isso vai refletir na sua velhice. Porque hoje a gente tem toda essa energia para fazer esse monte de loucura, né? Porque é loucura. Só que isso vai chegar um momento da vida que vai apitar. Preço né? Bem, né? Aí você vai ter uma velhice difícil, por exemplo, o Alzheimer, gente, é uma coisa complicadíssima, né? Uma pessoa que começa com a demência ali, minha mãe teve esse problema, e eu sei o que é isso, né? A luzinha a velinha vai apagando, né? E é muito triste. Então, tudo que você faz hoje, da mesma forma que eu falei ali da infância, né? Gente, é tudo sementinhas que você vai plantando na tua vida. Do mesmo jeito que se você não tem uma boa infância, se você não tiver também uma boa fase adulta, onde você trabalha, né, com seriedade com o teu corpo, você vai sentir o efeito lá na frente. E a gente hoje tem recursos para não deixar isso acontecer, né? Quanto conhecimento, é que nem eu falei, não dá para fazer na academia, faz em casa, faz uma caminhada, faz o 1% lá do Valdir, que eu falo, olha, aquilo que o Valdir falou me moveu a comprar as coisas para ter uma mini academia em casa, porque eu tava com vergonha já, falei, gente, eu não consigo. Aí eu pensei, não existe essa palavra não consigo, né? Aí eu falei, já que eu não tô conseguindo ir, eu vou fazer meu 1%. Comprei lá, então não é a mesma coisa, não importa, tô me mexendo. É o que você conseguiu. É o que a gente consegue. Então também pare de se cobrar tanto, né, Clícia? Porque às vezes não começa, porque não acha que já tem que fazer tudo, né? E não precisa ser assim, Seguir né, um Clícia? script, né? Então, porque existe, não, o certo é só academia, o certo é só correr. Não, gente, não existe o certo, existe o que eu consigo fazer. Né? Então, eu consigo fazer um alongamento, 20 minutos, maravilha. Gente, ótimo. Né? Não, eu não gosto de nada disso, mas eu ligo lá no YouTube e eu vou dançar ali, Gente, ótimo. dançar, Né? ótimo, uma delícia. O quanto que trabalha o cardio, né? Enfim, identifica o que para você faz sentido. Eu não sei. Então vamos começar a cutucar para descobrir, porque esse é um problema muito grande, né, Lu? As pessoas muitas vezes elas se abandonam tanto que sequer elas sabem do que elas gostam, né? Nossa, verdade. Não sabe, não se conhece. Então esse é o papel aqui, a gente falando um pouco, né, de quais estratégias que a gente pode usar. Psicoterapia. Psicoterapia vai te ajudar nesse processo, né, para você se conhecer. Às vezes você se perdeu tanto, né, se anulou tanto. Viveu tanto para a empresa, para a família, que você já não sabe mais, né? O que te dá prazer, não é? É fazer se gostar, né? Vai tomar o café da manhã, mesmo que você seja sozinho. Prepara uma mesa bonita, sabe? Põe a sua xícara, prepara uma boa refeição, faça por você. Comece a se olhar, né? Poxa, o que eu gosto de vestir? Isso aqui me deixa mais bonita. Olha para você, né? Começa a tirar um pouco o olhar, né, ao redor e se olha. E o terapeuta, ele vai te ajudar a encontrar esse caminho, né, Lu? De olhar para si mesmo. Ela vai te fazer perguntas, vai te colocar no caminho, né, para você começar a se enxergar. E isso parece bobagem, mas não é. Todas as ferramentas são válidas para ansiedade, mas, voltando em evidência científica,
TCC, né, terapia cognitivo-comportamental, é o padrão ouro. E como ajuda, né, Lu? Quantas Exato. técnicas vocês têm, né? Exatamente. Então, técnicas para gerenciamento da ansiedade, TCC. E sempre ouvir o profissional, né, o psicólogo, com certeza para encaminhar para o tratamento medicamentoso com o psiquiatra. É fundamental, tratamento ouro, TCC e psiquiatria. Sem Precisa. preconceitos, né, Lu, com relação à medicação, porque isso também existe. Se for necessário, para ser o bem-estar, né? E, Clícia, nesse sentido, eu acho muito legal você falar, porque tem muito paciente que fala assim, eu não quero usar medicamento, eu vou ficar dopada, eu vou ficar dependente e tal, exatamente. Então, assim, conta pra gente o que acontece com essa pessoa, né? Como é essa questão do medicamento? Sim. A pessoa, o medicamento vai fazer mal quando não tem uma indicação médica formal, né? Então, se não tem um médico ali prescrevendo, se foi o meu vizinho, se eu aprendi com a blogueira, que remédio, isso não existe, né, gente? Medicação é coisa séria. Muito sério. Você pode tomar, vamos falar um medicamento conhecido, uma dipirona, um paracetamol, e se você tiver alergia, você vai ter um choque anafilático, né? Então, tudo com orientação médica. E, na verdade, essa ideia de que o medicamento psiquiátrico vicia, comecei o tratamento psiquiátrico é pro resto da vida, vou ficar grogue. Não. O que é o grande problema? As pessoas, né, o que você falou no começo, e tratar a raiz do problema. As pessoas não têm essa paciência, ainda mais ansioso. Ele não quer as coisas para agora. Ele quer as coisas para ontem, anteontem, né? Então, assim, ele quer o remédio que vai lá e apaga o fogo, só alivia. Ele não quer um medicamento que vai demorar alguns dias a fazer efeito. E aí, esse é o problema. Porque existem um grupo de medicamentos que são os famosos calmantes, né? Aquele tarjinha preta, né? Então, alguns, clonazepam, mais conhecido como Rivotril, alprazolam, conhecido como Frontal, diazepam, bromazepam, enfim. Esses medicamentos, eu digo que eles são para apagar fogo. Tô numa crise, tô no que você descreveu, né? No alerta, tocou ali o trombone, meu Deus. Aí eu vou tomar esse medicamento para me acalmar. Na hora, é igual jogar água no fogo. Mas ele não vai resolver a raiz do problema. Eu tenho que entrar com o medicamento, que aí são os ansiolíticos, os antidepressivos, que aí eles vão tratar a parte neuroquímica. Vai repor serotonina, vai repor dopamina, aí é um tratamento. Eu faço a analogia, por exemplo, da dipirona. Ela vai lá e tira a dor, mas ela não combate a sua infecção de garganta. Se eu quero combater a infecção de garganta, eu vou ter que tomar uma bezetacil, eu vou ter que tomar uma amoxicilina, eu tenho que tomar um antibiótico. E aí o antidepressivo, ele é utilizado tanto para tratar a ansiedade quanto para tratar a depressão, né? É o mesmo medicamento que atua nas duas vias, porque é bem semelhante à parte neuroquímica. Então, assim, antidepressivo, se você tomar, você vai ficar viciado? Não vai, gente. Né? O antidepressivo, ele não vai causar, eu vou ter Alzheimer por causa de antidepressivo? Não. O que dá problema é usar os calmantes, que são aí, né, os pandavidas, né, que a gente brinca, usar diariamente de maneira sem orientação médica. Isso dá problema. Agora, se eu iniciei um tratamento para ansiedade com começo, meio e fim, que essa é a ideia, não vai ter esse prejuízo, né? Tendo medicação indicado. Para cada pessoa tem um medicamento correto. E eu sempre gosto de falar assim, eu e minhas metáforas. O medicamento, o tratamento psiquiátrico é igual quando a gente está ali na aula de natação e você tem uma boiazinha. Então, a ansiedade, você está se afogando ali. Você precisa daquela boia para conseguir não afundar, né? Aí vai o paciente, né, com aquele medicamento lá, a boiazinha, e começa a dar uma abraçada, outra, tá aprendendo a nadar. Tá conseguindo nadar? Faz mais um pouquinho, né? Faz mais um pouquinho na piscina, que daí esse é um medicamento, a gente precisa usar algum tempo. Só que o paciente fala assim, tá bom, vou largar a boia. Afunda. Não adianta. Quem sabe o tempo que você vai ficar com a boia é o professor de natação. Quem sabe o tempo que vai ficar com o remédio é o psiquiatra. Não adianta. Mas eu não afundo. Você não afunda porque você está com a mão na boia. Então, o processo de desmame do medicamento é com o médico. Você vai nadar com uma mãozinha só, a outra apoiada na boia, de repente você vai ali aos pouquinhos.
A hora que tira, porque você está apto a nadar naquela piscina sem o medicamento. Ah, eu quero aprender outra forma de nadar aí, né? Teve uma outra condição psiquiátrica, ele vai entrar com outro medicamento. Mas é muito, muito, muito importante perceber que o médico é a autoridade absoluta para decidir quando e como vai entrar com a medicação, mudar a medicação ou tirar a medicação. Se tá bem e tirou, você tá bem por causa do medicamento, né? Então, converse com o seu médico. Essa é a importância. Perfeito. E isso que você falou é importante. Enquanto a boia tá ali, que é o medicamento, é onde entra o psicólogo, o terapeuta, para ensinar as técnicas de conseguir nadar para não afogar. Então, é um tratamento conjunto, né? Na ansiedade, alguns casos, sim, é possível conduzir só com a psicoterapia, né? Casos leves. Casos moderados e graves, aí tem que ser psiquiatria e psicoterapia, né? As duas coisas juntas, né? E é isso, eu falo que o tratamento com a medicação, ele tem duas etapas. Ele tem a primeira etapa, que é tirar da crise, da fase aguda, e a segunda etapa, que é o que você falou, a manutenção. Né? Se eu tirar antes do momento, o paciente daqui a 2 meses vai voltar com a crise de novo, né? Porque muitas vezes a crise ansiosa, ela está envolta por várias coisas acontecendo, vários problemas, né? E, por exemplo, se eu fraturo uma perna, é 6 meses, às vezes, engessada, também com medicamento, né? Então, é o paciente período... pergunta, quanto tempo eu vou ficar na medicação? Eu sempre falo, o tempo que você demorar para se engajar e fazer tudo que é proposto. A ansiedade, né, ela é para tratar a ansiedade, é um conjunto de coisas. Então, assim, não adianta ter pressa, porque envolve uma mudança de vida, uma mudança de atitudes, muitas vezes, então, uma interação medicamentosa. Então, é um conjunto de coisas. E aí, né, a gente já está indo aí para o final, né, infelizmente, mas a gente já vai deixar um spoilerzinho aí para o próximo episódio. A gente precisa ter essa consciência, né, que a ansiedade não é uma inimiga, né, e que você não está sozinho, né. Por isso que nós estamos aqui hoje falando sobre esse tema tão importante, tentando desmistificar, né, isso como uma coisa que não tem importância, que é só um mimimi. Então, você precisa entender que vai ser talvez um pouco demorado, mas que é uma escolha, como a Crícia começou a falar. Tudo é uma escolha na vida. Eu preciso escolher como eu quero passar os melhores anos da minha vida, né? Que, por exemplo, agora a gente está, sei lá, com 30, 40 anos, estou vivendo a melhor fase da minha vida, estou ativa, estou trabalhando. Como você quer viver essa fase? Tá, como eu quero viver a fase quando eu estiver entrando na minha velhice? Eu quero estar como? Né? Vocês precisam parar para pensar nisso, porque a vida da gente é muito rápida. Né? Hoje a gente está aqui bem, está com saúde, está trabalhando, mas amanhã eu posso não estar. E não é só se preocupar com o dinheiro, eu preciso ter uma situação financeira boa. Não, porque muitos também têm o dinheiro e não conseguem ter uma boa vida, porque não tem, sabe, não se preocupa com a própria saúde, não tem essa visão, né, essa importância. Então, pensar como você quer passar o resto da sua vida. Como eu quero continuar vivendo aqui? Eu quero sobreviver, como disse a Carla, eu quero viver, né? Se você quer ter qualidade de vida, você vai ter que parar e pensar o que eu quero fazer. Os recursos a gente tem, né? Tem vários recursos. E eu queria, né, já encerrando, eu não sei se a Crícia quer falar alguma coisa. Um ponto importante que você falou e que eu acho bem interessante é que o adoecimento ele não é da noite para o dia. Né? Exatamente. O adoecimento são coisas que vão acumulando. Vai E também acumulando. a melhora também não é da noite para o dia. Um exemplo, você faz um exame da tireoide, sua tireoide está alterada. Até que você ajusta o medicamento da tireoide, aumenta a levotiroxina, diminui, ajustou. Ou hipertenso, até que ajusta o da glicemia. E também assim, né, no tratamento da ansiedade. Às vezes vai no primeiro medicamento, adapta bem, não adaptou, vamos fazer a troca. Existem várias classes de medicamento, porque às vezes o paciente fala, nossa, eu tive uma experiência tive enjoo com a medicação. Todo medicamento causa enjoo? Não, alguns causam, né? Trocar, então, né? ter essa persistência, como tudo na vida tem que ter persistência, né? Se não tiver constância e persistência, não vai ficar bem, né? Porque aí isso fala tudo. mal, né? Aí fala, mas nada resolve. Isso não é que não resolve, às vezes você não fez tudo que podia ser feito, né? Não deixou o tratamento ser feito da forma adequada, aí não adianta, realmente não vai fazer efeito. Porque existe todo um processo, né? Que nem a Crícia falou, não deu certo
vamos tentar outro. Isso. Né? Para alguém, pode dar uma diferença de reação. Não é todo mundo igual, nós somos diferentes. Sim. Então, essa persistência, né? Esse olhar com carinho para si mesmo, é uma coisa para a gente pensar, não é? É só a gente que a gente leva pro resto da vida. Os filhos vão embora, né? Os pais, às vezes, vão antes da gente. Os amigos, às vezes, não estão ali na hora que você precisa. A única pessoa que você vai ter que viver até o último suspiro é você. Então, se você não olhar para você mesmo, muitas vezes você não vai ter esses outros do seu lado, né? Então, a gente queria agradecer, né? Nós estamos preparando aí para vocês um workshop sobre ansiedade, Sim, né? Várias Estratégias. Nesse workshop, vamos trazer algumas técnicas, né, Lu? Para a pessoa poder sair da crise ali no momento que começa. Enfim, muita coisa boa sendo preparada com carinho para que você comece a mudar, certo? Isso é uma questão de decisão. Logo no próximo episódio, nós vamos trazer aí um outro tema que é muito importante sobre a depressão e o burnout. E eu espero que vocês possam aproveitar muito. Peço que vocês compartilhem o nosso vídeo, que vocês curtam. Isso ajuda muito o nosso canal. Né? Esse trabalho ele é totalmente voltado, né, para você. E o que a gente pede em troca é que você divulgue o trabalho. Né? Você vai estar fazendo bem para alguém. Então, a gente fica por aqui. Deixa um abraço para você de casa.